Olá pessoal, estamos de volta gravando mais um vídeo. Este é o canal dos Guerreiros da Adoração. Aqui nós abordamos tópicos, os temas que fazem parte dos seminários do Ministério Arca, restaurando o altar da adoração. Eu vou dar continuidade aqui falando sobre o chamado do guerreiro. Falei algumas características no vídeo anterior e vou dar continuidade. Você que está acompanhando, você vai entender o conteúdo que está sendo ministrado. Você que não acompanhou, pega lá desde o primeiro vídeo, vem assistindo, que vai edificar a sua vida, ok? Muito bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o arco. Nós falamos sobre a ponta da flecha, falamos sobre a pena, nós falamos sobre a figura da espada, a figura da flecha, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o arco da justiça. Esse elemento, ele nos diz respeito à poderosa e potente mão de Deus. Quando Deus ele está trabalhando no caráter do guerreiro, então quanto mais nós somos pressionados para trás, imagina então o movimento do arco sendo pressionado, ou seja, o arco sendo entesado, né? Ele é pressionado para trás, então mais alto e mais longe, entenda que você está como uma flecha, então, neste arco. Então, quanto mais Deus estica esse arco para trás, mais alto e mais longe seremos lançados, ok? Então, toda pressão em Deus tem um fim proveitoso na nossa vida. Talvez você esteja passando uma pressão aí que, de repente, poxa, eu não estou suportando. Não, você suporta, sim. Quando você começa a entender que é Deus trabalhando e fazendo isto no arco, você suporta. Ele te dá graça para isso. Então você está sendo pressionado, você está sendo aí trabalhado, a flecha está sendo direcionada e é um fim proveitoso. Você está no arco da justiça. Você está pronto para qualquer sorte de injustiça, inclusive. A vida de Paulo ela foi marcada por cicatrizes, por provações, por perdas e etc, etc. Mas nunca houve um espaço para decepções. Você vê que não houve espaço para amargura, não houve espaço para ódio, qualquer coisa que lhe impedisse de combater o bom combate, de guardar a sua fé, de correr para a carreira que lhe era proposta em Deus. Então, Deus, quando você chega nesse processo do arco da justiça, Deus te dá poder para resistir. Mas você tem que passar por todo esse processo que nós ministramos já nos vídeos anteriores, tá certo? Então, se você observar o livro de Efésios, no capítulos de 1 a 5, existe uma série de importantes princípios relativos à batalha espiritual que enfrentamos. Vamos dividir o livro de Efésios em 3 partes. Cada uma delas corresponde ao importante aspecto da guerra espiritual. Então, o capítulo de 1 a 3 vai falar de assentar. 4, 6 ao 9 vai falar do assentar. Depois vem do 6 ao 10 até o 20, vai falar de andar. E também vai falar de ficar firmes. Tá certo? Então, nossa posição em Cristo. Tudo que somos e temos em Jesus. Tomar posse de tudo, então não basta apenas ler e saber, é preciso crer nisso e viver segundo essa verdade. Não depende de sentimentos, não depende disso. Paulo fala de nossa posição hoje em Deus. Tudo que temos direito e tudo que somos em Cristo, nós temos que tomar posse disso pela fé. Temos que nos assentar nessas verdades. Pega isso aí no teu espírito. Nós temos que nos assentar, é como se assentar em uma posição que já é sua. Ela já é sua. Nesses capítulos de Efésios está a nossa identidade de abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, escolhidos antes da fundação do mundo, adotados como filhos de Deus, somos a herança do Senhor, somos selados, fomos aproximados pelo sangue,
Estamos assentados com Cristo em autoridade e muito mais nesses capítulos de Efésios. Então precisamos estar bem firmes em nossa salvação, em quem nós somos, e somente se estivermos assentados nestas verdades é que teremos autoridade para vencer a guerra espiritual. Então é aqui que você começa a entender e viver o poder para resistir. Talvez você olhava para a vida de Paulo, lendo sobre Paulo, e falava, como é possível viver como Paulo viveu? Mas Paulo é Paulo. Não. Um ser humano como você e eu. Elias também fala, eu sou um homem sujeito às mesmas paixões. Mas a diferença é o lugar em que ele estava. Ele entendeu o lugar onde Deus colocou a vida dele. Então, esse assentar são passagens chaves na vida de um guerreiro, na vida de um combatente. Depois vem a palavra andar, que está lá no capítulo 4, do verso 6 ao 9. Então você vai entender que depois de nos assentarmos em nossa posição, precisamos aprender a andar de modo digno dela. Isso diz respeito ao nosso comportamento, ao nosso viver. Esse viver é um viver diário, né? Isso diz respeito à nossa responsabilidade de viver de acordo com a palavra de Deus. E a posição em Cristo, ou seja, a vocação, você tem que estar no lugar onde Deus te chamou. Só então você entenderá por que algumas pessoas têm esse poder para resistir e outras não. Está entendendo? Uma vez tomada a nossa posição em Cristo, é preciso viver de modo digno. Então, diariamente, há uma série de atitudes e ações que nós devemos tomar. Então, andar de modo digno da vocação, a que fosse chamados e despojeis do velho homem e revestir-se do novo. Assim você começa a ter poder para resistir. Outra palavra, então, é ficar firmes. No capítulo 6, dos versos 10 ao 20, o versículo-chave é o verso 11. Só agora é que iremos para o combate corpo a corpo, quando nós estamos firmes. Então, você vai agora, nessa etapa, você vai receber orientação de Deus para vencer as forças do mal. Se não estivermos assentados em nossa posição em Cristo, seguros da nossa salvação e andando em santidade de vida, obedecendo ao Senhor, não podemos enfrentar o diabo e ficar firmes. Não tem como você entrar nesta batalha e enfrentar as hostes malignas e ainda ficar firme. Você já percebeu que algumas pessoas, depois que fazem algum trabalho de batalha espiritual ou de libertação, que na verdade são expulsações de demônios, nós trabalhamos nesse sentido também, explicando a diferença de expulsação de demônio e de libertação, mas nós vamos falar nisso mais, nesse ponto mais para frente. Mas você percebe que pessoas, ao entrar numa linha de combate, no outro dia está de cama. Você já viu pessoas assim ou já aconteceu com você? Aí a famosa palavra retaliação. Inclusive tem pessoas que oram para repreender retaliação. E não existe uma oração eficaz para repreender uma retaliação. Uma retaliação ela só é estancada ou ela é vetada se você tampar as brechas que há na sua vida. Existem muitas brechas que precisam ser trabalhadas. E por que existem essas brechas? Porque você vive, porque você é uma pessoa sem caráter, porque aquele irmão é assim. Não, muitas das vezes são pessoas sérias na obra do Senhor. Mas é porque elas não passaram por esse processo que nós ministramos no vídeo anterior, sobre a preparação da flecha, né? Sobre as características do guerreiro, a figura da espada, a flecha, a ponta da flecha, a pena da flecha, não é verdade? O processo que é para trabalhar essa flecha, a pessoa não passou, ela não foi ministrada, ela simplesmente foi para o combate sem nenhuma orientação. E aí vem a famosa palavra retaliação. Então é necessário você se preparar, é necessário você entender o que está realmente contido no livro de Efésios
para você ter crescimento como um bom combatente, para combater um bom combate. Então, neste vídeo, eu quero deixar apenas essas palavras, essas dicas, trazendo esse conhecimento para você que ainda não tinha ouvido falar sobre as características de um guerreiro. Eu espero que isso venha acrescentar no seu chamado. Eu espero que isso venha acrescentar no seu ministério. Se prepare, se submeta ao trabalhar de Deus na sua vida. Não faça a obra de Deus sem Deus. Procure ser trabalhado. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar. Amém? Então eu finalizo mais este vídeo e no próximo estaremos falando um pouquinho mais de características e o chamado de um guerreiro. Você quer resistir? Você quer resistir às provas? Você quer ter poder para resistir às tempestades, às lutas, os combates que virão? Então você precisa entender que Deus está com todas as ferramentas necessárias, somente esperando que você se aliste nesse exército e se prepare e seja ferramentalizado, se santifique. Antes de buscar poder, busque santificação. Então Deus abençoe, até um próximo vídeo em nome de Jesus.